20 de dezembro de 2017, Jetzt die Wahrheit. Presta atenção aqui, ó. Esse corpo não é verdadeiro, as roupas dão a ela esse corpo. Angelina Jolie e Madonna são uma das grandes rainhas dessas criaturas invertidas, celebridades, chamar isso de celebridade de Hollywood. A família dos invertidos sempre dão bons títulos aos seus, não é? São celebridades, são lindíssimas, mais bonitas, mais perfeitas, né? Claro, não dariam bons a nós. Para eles, nós somos terroristas ou criaturas inferiores, nada mais. Angelina pegou a filha e vestiu de menino. Oh, que coisa é essa? Exclama Massa, sufocada numa indagação fraquinha, pois sua admiração por essas criaturas é muito maior, é tão grande que não podem aceitar, duvidar da integridade moral dessas coisas. Imagina se a Massa vai pensar que elas todas são megalomaníacas, arrogantes e têm fobia por humanos originais. A Massa ficou espantada e passou a seguir os passos da manipuladora como se ela fosse digna de exemplo. O sistema depois joga outras de suas criaturas no YouTube, se passando por alguns de nós, fingindo ser seres normais, originais, e dizem que estão fazendo o mesmo com o filhinho dela ou deles, entendeu? Que lindo, que exemplo, que mãe maravilhosa, dando ao filho a chance de ser o que ele quer ser. Não esqueçam que o intelecto da massa já era. Que a massa for emburrecida, idiotizada, levada a se tornar inferior mesmo, perdendo sua função cognitiva, as funções psíquicas que lhes davam a chance de perceber coisas simples, decidir, avaliar. Tudo isso já era. Está tudo modificado cada vez menor. Imagina se os da massa perceberiam que isso tudo faz parte de uma ideologia, de uma engenharia social e comportamental, uma agenda. E tome mais manipulação. Pipocam vídeos sobre isso. Depois, pessoas querendo ser gato, boneca viva, né? E as loucuras não param. Tá vendo? Esse negócio de gênero é besteira. Você decide o seu gênero, talvez sua cor, e quem sabe sua idade também. Você é quem decide tudo. O sistema ardiloso engana a massa enfraquecida e emborrecida. Esse papo de gênero é besteira. O que você nasce, o seu físico, o que você apresenta é besteira. Você tem que escolher e pronto. E isso, faz isso. Tira a autonomia que seu corpo tinha, né, para ele viver e se renovar, cuidar sozinho, e dá esse poder ao sistema. Faz com que o sistema faça isso. Seu corpo não tem que ter essa autonomia. Na transformação, vai ficar dependente das coisas do sistema para sempre. Hormônios, remédios, tratamento, make-up, cirurgia e tanto mais. Sem mágica que a massa fizer, né, no corpo dela, a transformação não vai ser funcional. O corpo dela não conseguirá mais fazer sozinha. Ela vai precisar do sistema para sempre. E muitos da massa, infelizmente, caem na cilada e se identificam com a manipulação da agenda do sistema como se fosse algo que encaixa bem para ela, em tanto sentido, para essas pessoas, né? Elas pensam que está encaixando em tudo, achando que elas estão tendo uma oportunidade na vida, que chegou a hora delas. Ai, como a vida é bela, o jogo virou, eu sabia, a vida sempre dá as suas voltas. Não sabem de nada. Se soubessem, tomariam muito cuidado e se uniriam aos únicos que são de sua espécie, nós, os humanos originais, considerados por essas criaturas seres inferiores, indignos de receber o que for o melhor da vida. Por isso, não se importa o que entre nós o pior aconteça, que soframos, que nos matamos, nos destruamos, né? Afinal, se estamos fazendo isso é porque somos mesmo inferiores. Se não fôssemos, jamais aceitaríamos fazer o mal para nós mesmos e nossos semelhantes. Nisso até que eles estão com a razão. Sim, por parte estão, mas devemos lembrar da lavagem cerebral, idiotização e corrupção que ele já vem fazendo em todos nós desde tempos primórdios. Eles nos ensinam a ser assim, depois julgam como são fracos e inferiores.
Eles nos tornaram todos, no físico e no mental, inferiores, devido a todo tipo de corrupção e manipulação, e nos consideram inferiores porque caímos nas ciladas. Voltando a falar da criatura Angelina Jolie. Normalmente, nessas famílias de criaturas, eles tornam os meninos e meninas e as meninas e meninos. Isso não só acontece com as celebridades de Hollywood. A família de criaturas é imensa, né? Ela é a única família poderosa do mundo, são dessas criaturas. São também a realeza, esportistas, as pessoas da religião, da ciência, todos que estão no alto grau, né? No mais alto topo. As pessoas da ciência, uma porcentagem na política, de todas as nações, não só os caucasianos, são asiáticos, africanos, etc. O mundo todo é deles, árabes, tudo, o mundo islâmico, tudo é deles. Foi feito para eles se divertirem conosco, o mundo corrompido, pois não era corrompido antes e o mundo não era deles, era nosso. Nós vamos tomar de volta. Todos trocando seus filhos por filhas e assim vai. Uma loucura. Menino vira menina, menina vira menino. Mas no outro dia, fiquei pensando, e se a Angelina Monstrinho vestiu o filho de menina e depois começou a vestir de menino para manter o sexo original da criança dela? Por que não? Pois eles também seguem outro padrão de tornarem-se e destornarem-se. São meninas, hormonizam-se, tomam hormônio e se tornam meninos. E depois param os hormônios e voltam a ser meninas. Fazem de tudo para voltar ao normal de novo. É como mudar de roupa. As crianças da realeza também eles invertem. Você está pensando que eles não fazem parte dessa família? Eles são parte da família e tem que fazer a mesma coisa. Com certeza, esse menininho delicado, com esse jeitinho de olhar feminino, é uma menina transformada em menino. Papai e mamãe real. Filhinho da Angelina com Brad Pitt. Brad Pitt, mulher. Filhinho, eu não sei o que é, porque eu tô achando que a Angelina fez ele duplo, né? Que era um menino, transformou, vestiu de menina, disse que era menina, depois tá colocando ele de volta para ser menino. E ela aqui, essa maquiavélica que todos querem imitar, copiar, essa mulher é muito má. Ela e Madonna são perversas, porque não são mulheres, são criaturas invertidas. Aqui tem uma foto da Angelina e do filhinho dela. Olha o olhar da Angelina, não lembra bem da série Stranger Things, do Millie Bob Brown, que eu mostrei no outro vídeo, aquele olhar assim de crianças que estão passando essa transição, os hormônios e todas as outras coisas. Eles têm um olhar muito estranho. Tem algo que eu percebi que quando a Angelina era bem novinha, ela era diferente da Angelina que foi ficando. Aqui ela já tá um pouquinho trane, mas eu vi fotos, acho que essa aqui, eu não sei se era só a foto, ela parece mais normal, mais redondinho aqui, como nós mulheres somos, né? Parece mais normal, o pescoço não tá tão longo. O que houve? Será que era uma pessoa normal e depois transformaram? Porque ela era muito jovem e os hormônios ainda não tinham feito efeito, talvez ainda não era castrada, né? Talvez ela se tornou uma castrada, aí o pescoço, os braços começam a se alongar. Eu li isso aí sobre os castrados. O que acontecia aos meninos castrados? Então tinha esse alongamento dos braços, das pernas, do pescoço. Então eles fazem tudo isso, tomam hormônio, transformam-se aqui e ali, fazem o que quiserem, como se fosse mudando de roupa, gente. Agora, pega uma pessoa da massa, uma trane nossa, alguém da massa fazer isso muitas vezes para ver o prejuízo na saúde que receberão. A pessoa vai ficar prejudicada. Esses jovens que fizerem isso vão ficar muito prejudicados. Mas não com eles, com essas tranes, essas criaturas, não com eles, não acontece. Eles não são pessoas normais como a gente, não são prejudicados na saúde, corrompidos, não ficam doentes e recebem tudo de qualidade que não temos. E quando estão doentes, é doença forjada, morte forjada, é tudo atuação. Às vezes morrem, voltam ao sexo anterior e depois continuam entre nós vivinhos, rindo muito de tudo isso. Assim, é divertido viver aqui, hein?
É muita loucura para a gente, pessoas comuns e boas, assimilarem tal possibilidade. A primeira coisa que pode acontecer são pessoas que não vão conseguir processar nem mesmo a possibilidade de tal coisa e negar veementemente essas coisas e dar as costas para tais informações rapidamente. Eu as entendo, não é fácil tudo isso. Eu quero mostrar a vocês algumas fotos da Grace Jones. Eu tenho um problema com S no final, desde que eu comecei a falar alemão, porque aqui o plural não vai S, e eu fico comendo o S, é uma coisa terrível, tem que parar com isso. A Grace Jones, que é uma trane de homem para mulher, era um homem, virou mulher. Mas ficou bem nítido que era um homem, mesmo assim as pessoas aceitaram. Veja como na velhice eles dão sinais do sexo original ou do sexo que tem mais potência, que se sobressai nesse corpo. Nem sei o que pensar corretamente como isso acontece em tais criaturas, mas vejo que parece que com elas funcionam bem até uma certa idade e depois algo acontece. Olha, entendo tão bem quanto nossas mentes dão um crack de lixo demais para eu mesmo dar atenção à informação por um minuto que seja. Entendo tanto, é horrível demais. Eu vou mostrar um pouco as fotos da Grace Jones e depois eu volto à postagem. Grace Jones já mais velha. Nossa, mãe. Vamos ver outras aqui dela. Ah, cadê uma que eu vi bem interessante? Onde está? Onde está? Aqui, quando ela era mais nova, eu já mostrei no outro vídeo, né? Mesmo assim, parecia um rapaz, gente. E a gente aceitando que isso era uma mulher. Os hormônios, né, que eles tomam ajudam a ver um pouco de seios. Alguns eles implantam, outros vêm um pouquinho e já é suficiente. Você viu que ela não implantou, acho que não implantou não, ela deixou vir o que apareceu com os hormônios. Mas, olha, ela continuou bem homem e as pessoas continuam aceitando que isso era uma mulher. Onde está? Olha isso. E a maquiagem, né, que é como sendo atores e atrizes, eles podem usar bastante roupa louca. Aí você pensa, olha, eles estão lançando moda, né? Olha, estão lançando moda para ver o nível de intelecto nosso, se vai aceitar essas porcarias, se vestir, fazer tudo isso que eles têm ordens para fazer-nos aceitar e criar grupos entre a gente, aqueles que vão aceitar, aqueles que não vão, e eles vão analisando, é tudo experimento. Essas coisas aí só estão usando essas trecos para poder disfarçarem elas mesmas. Tudo isso foi criado para elas, não foi para gente, para moda, para massa, não. Depois eu vou fazer o vídeo explicando como sapato alto, espartilho. Eu já fiz um vídeo falando mais ou menos, mas eu vou fazer um bem maior. Espartilho, cirurgia plástica, perucas, tudo para elas. As modas das roupas, né, que deixavam mais feminino ou que deixa mais largo para os homens, que é para as mulheres transformadas em homens poderem usar e disfarçar os quadris. Tudo trane, gente, tudo trane. Cadê a foto que eu vi que dá pra... Ela tá mais velha agora? Nossa, você percebe que ficou bem masculina assim na idade. Cadê? Olha, a minha busca às vezes aqui, meu computador é controlado, então às vezes não vem o que eu quero. Quando eu não tô fazendo os vídeos da Yetis Varrite, tudo é rápido, tudo é maravilhoso, tudo funciona. Eu começo a fazer meus vídeos, qualquer postagem, o computador fica assim devagar, não traz o que eu quero. Às vezes eu escrevo uma coisa, vem outra bem diferente. Se eu começo a escrever, eu já fiz vários testes. Começo a escrever sexo, qualquer coisa assim. Oh, meu computador vira assim uma super máquina potente. Olha, não tô achando a foto que eu tinha separado. Na outra busca, eu fiz uma busca primeira. A mulher tava lá. Vou pegar essa aqui, ver. Quem sabe se eu abrir aqui vem mais fotos dela. E são escandalosos, e são... Tudo isso é para fazer a massa aceitar certos comportamentos. São formadores de opinião, de comportamento, de emoção, querem mudar tudo na gente. Para que a gente não acesse o nosso original, que é que somos criaturas amorosas, né? Puxa vida, gente. Vou parar um pouquinho o vídeo para procurar. Ah, achei algumas. Olha. Ah, então, em nome da arte vale tudo, pode fazer tudo, pode mostrar tudo, né? É assim. Fazendo a gente usar a nossa energia sexual de maneira errada, enquanto a delas tá tudo ali preservadinhas.
Eles vivem aqui sabendo do segredo, nada acontece a eles. Olha, isso é uma mulher, gente. Ficou mais velho, dá pra ver mais, gell? Que horror. Pensar que a massa segue essas pessoas, tomam elas como exemplos e dão dignidade a essas coisas, dão a elas poderes que nunca deveriam ter, dão a elas qualidade, dão a elas tudo que essa gente nunca deveriam ter. Devem ser repudiadas. A gente não tem que segui-las, imitá-las, copiá-las, adorá-las. Tem que passar por elas, como eu sempre fiz desde pequena. Quando eu via algum artista na rua, eu ignorava tanto, tanto. Nunca senti nada por essa gente, nunca. Hoje em dia eu a entendo, eu achava que eu era uma criatura estranha, sabia? É, porque todo mundo fala, você é tão sem graça, não gosta disso, não gosta daquilo, não gosta de festa, você não celebra o seu aniversário, você não celebra nada, você é muito sem graça. E eu fiquei assim, tímida, sozinha, sempre pelos cantos, porque eu não me encaixava com as pessoas. Bom, vamos parar aqui? Então, voltando à postagem, né? Voltando, eu parei. Olha, entendo tão bem quando nossas mentes dão um creque e diz: ah, tudo isso é demais para minha cabeça. É lixo demais para eu dar qualquer atenção, né? Eu entendo isso. Mas se não ficarmos especulando, né? Investigando, analisando, não vamos descobrir nada mesmo, nunca. Pois o sistema nos quer todos presos em suas futilidades, em conflitos e divisões entre nós, e bem distraídos e emburrecidos. E temos que especular e observar muito os corpos dessas criaturas e o comportamento delas, mesmo porque eles não vão nos mostrar as partes íntimas em público para nos dar segurança do que eles são, né? Não tem como. Então a gente tem que especular, tem que olhar com nossos olhos mesmo, não com os olhos que eles querem que a gente olhe. Olha, eles falam, eu sou uma mulher, mas ele é um homem. Eles querem que você veja eles como sendo aquilo que eles estão mostrando, mas não é verdade. Eles estão mostrando uma imagem falsa. Então resta a gente especular e juntos tentar achar alguns resultados que nos ajude com tudo isso. Imagina para os fãs do Brad Pitt saber que aquele jovem lindo que caíram de amor é na verdade uma dessas criaturas transformada com a intenção maior de enganar as criaturas originais, nós, os seres humanos originais. Imagina elas saberem que as criaturas invertidas aprenderam desde cedo a ver-nos como seres inferiores. É muito para a cabeça delas, né? E se eles ainda são outro tipo de coisa, outro tipo de criatura que pode trocar de sexo por algum motivo extra que não sabemos? Sem todo esse bafafá, sem toda essa confusão. Já imaginaram como será ainda mais loucura se são eles outro tipo de criatura que já nasce completamente assim? Realmente, nem sei o que pensar e vocês também devem estar todos confusos. Entendo todos perfeitamente. Mas vamos tentar organizar nossas cabeças, lembrar dos vídeos anteriores. Entre eles, há os castrados. Lembra do que falei que acontece com eles quando são castrados, pelo menos o que li. Sintomas nos homens, braços e pernas alongados, voz melodiosa e tantos outros sintomas que vocês podem assistir em vídeos anteriores. Há os castrados tranes, castrados apenas castrados, e há os que são tranes que depois retrocedem, depois viram outra forma primária, ou seja, o sexo que nasceu. Trane duplo, acho que é assim que se fala, era mulher, vira homem, depois volta a ser mulher. A hermafrodita, apenas a hermafrodita, e também há as hermafroditas trane. Aqui tem um erro. Eu não sei se funciona esse negócio do... é isso, que droga. Eu corrijo depois. Há os andrógenos, clones tranes, e não duvido nada que haja já os cyborgs tranes, ou algum tipo de AI, inteligência artificial, que fica agindo como humano e não sabemos, etc. Calma, gente. Lembra bem o que falo e repito sempre. Não precisa acreditar. Conheça e observe tudo. Analise e não tome nada como seu dentro do seu mental. Não entre em conflito com sua mente, querendo acreditar ou não acreditar. Não há nada para acreditar, apenas observar e compreender. Se eu converso contigo, nós estamos num diálogo, por exemplo. Eu não fico dizendo todo o tempo, olha, fulano, aconteceu isso e aquilo. Você está acreditando, tá? Olha, fulano, então, aí aconteceu depois isso e aquilo. Você está acreditando? O que é que a gente fala numa conversa quando eu estou relatando a você alguma coisa? Você está entendendo? Então, isso aconteceu assim dessa maneira, mas provavelmente aí aconteceu outra coisa, você entendeu?
Então, compreender, entender e não acreditar. Agora a coisa vai piorar para os que já estão achando isso tudo demais. Imagina agora que tudo isso não acontece de pouco tempo, mas sim desde o passado remoto de nossa história forjada pelo sistema. Já imaginou pensar isso? Se você olhar para o passado, vai descobrir pistas dessa gente por todo lado. Como que as pessoas não perceberam aquela fisionomia masculina nas fotos femininas e femininas nas masculinas? Como? Se perceberam, as rainhas, princesas, primeiras damas do passado, todas tinham cara de homens. Eu sei que havia incesto, pelo menos a história e livros do sistema nos diziam isso, coisa que nunca podemos ter certeza. Acreditar nas fontes do sistema. Eles fizeram a gente dar valor às fontes dele. Mas quem era a fonte da fonte? Por exemplo, essa frase aqui é de Platão, essa frase aqui era de Sócrates, tal. Quem era a fonte de Sócrates? Era Platão. Eu não sei, não lembro mais quem era a fonte de quem. E quem era a fonte de Platão? Era um dos que o sistema colocou lá, porque Platão também era uma fonte do sistema, era alguém do sistema, e atrás dele tinha outros, todos do sistema. A gente não pode se basear nas coisas deles, porque eles colocam o que é para a gente acreditar, para a gente seguir, para a gente obedecer, para a gente aprender a ser, fazer e pensar que é essa a nossa realidade. Então, voltando à postagem, eu sei que havia incesto, pelo menos eles diziam que era incesto, pelo menos a história e livros do sistema nos diziam isso, coisa que nunca poderemos ter certeza é sobre tudo que as fontes do sistema nos revelam. Eles, como tudo, nos dão verdade, mentira, falácia, fantasia e muita enrolação, mas tudo junto. Eu lembrei de uma coisa, sabe? Essas mulheres que tinham nas fotos antigas, né, parecia homem, eu lembro que eu perguntava aqui e ali, né, para professor, para família. Então, meu pai era um homem que tinha uns livros muito interessantes. Eu vivia roubando os livros dele para ler e eu vou contar a vocês algumas coisas que eu li naqueles livros, que depois eu também vi em blocos de imagem. Que livro era aquele que meu pai tinha? Não sei. Ele era militar, deveria ter acesso a alguma coisa que outras pessoas não tinham. Então, aí dizia assim, ó, eu falava, por que elas parecem homens, né? É porque naquela época as mulheres tinham os traços assim, por causa dos mouros que invadiram a Europa, né? Então vinha aqueles cabelinhos aqui, cabelinhos ali. Talvez na massa ficou esse resquício, né, genético, mas eu acho que entre eles, na verdade, é porque eram homens mesmo. Então eles jogaram na gente alguma coisa para fazer a nossa genética mudando um pouquinho, ter esses cabelinhos, para que as tranes deles circulassem muito bem entre nós na massa. Como hoje em dia eles estão fazendo os jovens da massa, os nossos jovens se transformarem para que as tranes deles circulem bem. Vai lá, depila os cabelos, né, dos homens, né? Tira a sobrancelha, para os homens da massa ficarem afeminados, né, mais feminino, e as trâneas, que são homens que viraram mulheres, não vai ter problema nenhum em transitar, ou as trâneas que viraram homens para mulher, porque a massa mesma não tem mais aquela identidade homem e mulher que tínhamos antes. A massa está aceitando ser transformada, ajudando o sistema sem saber. Bom, então, com algumas dessas trâneas, eles nem se esforçaram muito para dar boa finalização no processo. Veja o caso da Grace Jones. Ela sempre parecia um homem e a massa aceitou como se fosse mulher. Imagina o quanto riram da gente, hein? Aham. Agora, até mesmo. Oi, onde que eu estava? Até agora, mesmo os que não querem acreditar ou pensar na possibilidade de tal coisa, pode aceitar de tal coisa, pode aceitar afirmar que essa coisa chamada Grace Jones era uma mulher. Eu pergunto àqueles que não querem aceitar que exista, né? Aceitar uma possibilidade, não é acreditar que possa existir essas coisas. Vocês podem me dizer se esse menino, essa menina do Strange Things, é uma menina da série Strange Things? É uma menina aquilo, Olha as fotos. E a Grace Jones, é uma mulher? É? Bom, a postagem é grande, eu ainda nem organizei ela, tem muita coisa aqui para eu falar. Eu vou parar e vou mostrar uma transinvestigação da Angelina Jolie, feita por um canal de uma moça ou rapaz espanhol. Pera um pouco. Procurando as fotos, eu encontrei que ela tinha, eu nem sabia que ela tinha. O canal se chama aqui, ó, Siriga Shira. Eu gosto muito das
Trans Investigation dela, ela faz em inglês e em espanhol. Eu não assisti todo ainda, mas já vi que ela também tem os mesmos pensamentos que eu sobre o que está acontecendo, algumas coisas assim que não dá para ser revelados, né? Que é difícil você perceber como você vai decidir. Aqui ela fala que o pai da Angelina tem as feições faciais do pai da... Como é que é o nome dessa? Nicole Kidman, que também é uma trane. E tem muita coisa por trás. Eu vou ver se eu acho em espanhol o vídeo dela. E a gente pode, no próximo vídeo, fazer a tradução. Eu vou tentar fazer. A minha tradução é maravilhosa, né, gente? Tradução da Yetzi Mahait é terrível. Mas eu vou tentar melhorar, tá bom? Vou parar o vídeo porque tá grande, já tem 25 minutos, vai ficar super pesado. Vamos continuar no outro? Então, tá bom. Até lá. Obrigada pela atenção. Yetzi die Wahrheit. Ele também é uma trane, ó. Psh, em silêncio.